Bom dia, pessoal. Hoje nós damos continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa. E quando terminamos a aula anterior, nós estávamos falando dos acontecimentos que conduziram à prisão do rei, da rainha, da família real no templo, a invasão do Palácio das Tulherias e os chamados massacres de setembro. E eu abri a minha aula, né, assoviando a Marselhesa, ou pelo menos uma estrofe da Marselhesa. A Marselhesa é o hino nacional francês, é um dos hinos nacionais mais famosos do mundo, mais executados no mundo, e foi criado no contexto da Revolução. Para o uso em todo o país, não. O primeiro nome da Marselhesa era Canto de Guerra para o Exército do Reno, mas ele se tornou conhecido quando soldados vindos da cidade de Marseille, que fica no sul, cantaram esse hino. Esses soldados participaram da invasão das Tulherias e o hino se tornou tão famoso, tão executado, né, tão amado pelos revolucionários, que acabou sendo declarado hino nacional do país em 14 de julho de 1795. A primeira vitória dos exércitos da Revolução contra tropas estrangeiras aconteceu em 20 de setembro de 1792, a chamada Batalha de Valmy, né? Então, nós temos a invasão da França pelos exércitos coligados da Prússia, do Sacro Império e os franceses emigrados, então, normalmente membros da nobreza que tinham fugido no início da Revolução. Depois, né, uma nova leva vai embora, principalmente quando se faz aprovar a Constituição Civil do Clero, e o objetivo era chegar a Paris. Essa vitória, uma vitória real, uma vitória concreta, uma vitória que não pode ser negada pelos inimigos, ela dá fôlego à Revolução. Nós falemos dessa fase da Revolução Francesa, que é a chamada Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795 e que tende a ser a mais lembrada, a mais retratada, a mais discutida, seja nos livros de história, seja também no cinema, na TV, nos quadrinhos, nas mídias, enfim, porque é o momento em que nós temos o governo dos jacobinos. E nós temos uma série de figuras históricas cuja importância ela vai transcender as fronteiras da França e até do seu tempo. Muito bem. Começa a Convenção Nacional na necessidade de enfrentar a primeira coligação. E a Batalha de Valmy vai ser a vitória da Revolução Francesa sobre essa primeira coligação. Nós temos dentro do governo a participação ainda de uma série de partidos. Nós temos os girondinos, que é aquele partido, né, que nós comentamos na aula passada, que representa os interesses principalmente, né, da média e da alta burguesia. É um grupo que se opõe a medidas mais radicais. Quando eu estou usando radical aqui no contexto da convenção, eu estou pensando nos jacobinos, nos cordeliers, nos sans-culottes, que são aqueles grupos, né, que querem, por exemplo, estender essas reformas principalmente para eliminar as diferenças entre os cidadãos. Então, tornar a sociedade o mais igualitária possível, através de uma série de reformas. E nós temos também, né, há outras bandeiras dos jacobinos que nós falaremos daqui a pouco. Então, muito bem, girondinos, jacobinos e cordeliers vão conviver dentro da Assembleia de 1792, quando se põe fim à monarquia constitucional, até meados de 1793. Porque o que vai acontecer? Uma associação entre esses grupos que querem que a revolução se aprofunde nesse sentido de maior igualdade entre os homens do sexo masculino e cidadãos, eles vão conseguir assumir o poder mediante uma insurreição popular. Então nós temos oradores, né, como Herbert, como Marat. Tem gente que acha que o Robespierre era o elemento mais radical. Quando eu falei Robespierre, eu falei assim, não, Robespierre era um sujeito muito radical.
Herbert, Marat, Jacques Roux eram bem mais radicais que o Robespierre. O Robespierre, dentro do grupo que vai ficar no poder, era um sujeito até moderado. Então, vamos lá. O Marat, ele era o dono de um jornal importantíssimo que vai atiçar principalmente o sans-culottes a pegar em armas, ou melhor dizendo, a continuar em armas e pressionar a Assembleia, né, para que as reformas sejam feitas. Nessa insurreição popular, os girondinos eles são tirados do poder e muitos deles vão ter que fugir da França ou vão ter que se esconder, porque começa a partir de então aquilo que a gente chama de período jacobino, o período do terror, em que você vai perseguir esses inimigos políticos da Revolução. E é muito bom falar tanto a direita, que seriam os girondinos, pensando aí em como eles sentavam na Assembleia, lembra da aula passada? Quanto a esquerda, no caso dos Cordeliers e outras lideranças que queriam que a Revolução fosse além daquilo que os jacobinos queriam que ela fosse. Muito bem. Primeira República, Convenção Nacional. Nós vamos ter uma aliança entre os jacobinos e os sans-culottes, né, que são aqueles trabalhadores urbanos, armados, radicalizados. Nesse momento vai acontecer, e não termina durante o governo jacobino, a chamada Guerra da Vendéia, que vai ser desencadeado, o estopim dela é o recrutamento militar obrigatório que vai ser imposto a todos os franceses. Gente, algo importante, né, que vocês já devem ter falado quando estudaram a Idade Média, o ano passado na Idade Moderna, é que no antigo regime você não tinha recrutamento militar obrigatório. Na Idade Média você não tinha recrutamento militar obrigatório. A ideia de que todos os homens de um país, de uma nação, devem passar por algum momento pelo exército é algo típico daquelas repúblicas que ficaram lá na antiguidade e na qual os jacobinos e outros estão se inspirando. Grécia, Roma, em que você tinha a ideia de que o exército era um exército de cidadãos. Dentro da Idade Média, desse modelo que vai se criar dentro da Europa, a guerra é para os guerreiros. E uma das coisas que se acreditava como uma verdade até esse momento é que camponês não deveria ser tirado do campo, ele deveria continuar trabalhando a terra porque os exércitos precisavam ser alimentados. Então, o estopim da Guerra da Vendéia, que é uma guerra civil, vai ser exatamente o recrutamento militar obrigatório, mas não somente. Por quê? Porque os jacobinos eles vão ter um discurso muito mais violento e restritivo contra a Igreja Católica, que é associada por eles ao antigo regime. Então, muito bem. O que é a Guerra da Vendéia? É um levante de camponeses que vai receber o apoio dessa nobreza que fugiu do país, mas que não deve ser visto simplesmente como os camponeses estão sendo usados pelos nobres contra os altíssimos ideais da Revolução. Os camponeses tinham suas bandeiras. Eles se recusavam a abrir mão da sua fé, eles se recusavam a servir o exército nacional, não por serem simplesmente contra a revolução, mas por conta da própria cultura tradicional. Eles estavam ainda se ressentindo daquele acordo que eu falei lá na primeira aula entre França e Inglaterra, que prejudicou muito, destruiu a indústria doméstica rural, a produção de tecidos e outros produtos que eram feitas no campo e vendidas nos mercados. Então, esses camponeses eles vão resistir. Teremos guerra civil e, no final das contas, claro, a República vence. São os jacobinos que vão vencer a Vendéia? Não. A Vendéia vai de 1793 até 1796 e já é o Diretório, já é uma outra fase da Revolução. Muito bem. Durante o governo dos jacobinos, nós vamos ter a execução do rei, que vai ser executado em janeiro de 1793, e depois da rainha, que vai ser executada em outubro de 1793. Nós estamos aí dentro do período de governo jacobino. A execução do rei, os girondinos ainda estavam no poder, inclusive havia membros da nobreza reformista que vão votar pela morte do rei, inclusive o Duque de Orleans, o Philippe Égalité, né, Filipe Igualdade. E o Duque de Orleans ele vai ser executado depois pelos jacobinos, antes da Rainha Maria Antonieta, inclusive. Aí tem uma imagem do templo. O templo
Era uma antiga fortaleza dos Templários, dos Cavaleiros Templários, começou a ser construída em 1294 e que depois da dissolução da Ordem dos Templários no início do século XIV, ela acaba passando para o controle do rei. Então ela vai ser palácio, ela vai ser prisão e vai ser a prisão onde vai ser colocada a família real. O rei vai ser executado em janeiro, a rainha em outubro. A irmã do rei que tinha se recusado a fugir, que é a princesa Elizabeth, também vai ser executada pelos jacobinos. O menino, que é o herdeiro do trono, né, que vai ser aclamado como Luís XVII. Por isso que pula de Luís XVI para Luís XVIII, porque Luís XVII é um menino que nunca reinou. Ele, se sabe hoje que ele morreu na prisão, provavelmente de tuberculose e as péssimas condições de vida. E a única da família que vai sobreviver vai ser a princesa Maria Teresa, que é a filha mais velha da Maria Antonieta, com Luís XVI, que vai ser trocada depois por prisioneiros austríacos, prussianos, que estavam na França. Muito bem. Algumas das reformas promovidas pelos jacobinos. Isso é muito importante. De tudo aqui, se você for, por exemplo, uma prova de concurso, muito provavelmente essas questões poderão ser invocadas. Abolição da escravatura nas colônias. Então, a escravidão já era proibida na França, mas havia escravos nas colônias. Os jacobinos, eles abraçam esse discurso de igualdade integralmente. Então, se todos os homens eram iguais, homens negros e homens brancos e mestiços eram iguais também. Posso adiantar para vocês que isso vai dar problemas, por exemplo, nas colônias francesas do Caribe, e nós vamos ter daqui a pouco a Revolução Haitiana, da qual falaremos no segundo trimestre. Nós temos a lei do máximo, então, para conter a inflação, você vai estabelecer preços máximos para os principais gêneros alimentícios. A ideia de tabelamento de preço, vocês já viram em outro momento, então quem fez as aulas de nivelamento, e eu dei aula no nivelamento de vocês, nós falamos da lei do máximo, que foi baixada durante a crise do século III em Roma por Diocleciano. Então, são recursos que volta e meia são invocados aí, né? Tabelamento de preços de gêneros de primeira necessidade. Nós vamos ter uma nova reforma agrária, e aí, né, outra vez, gente que tinha mantido ainda as suas terras, seja instituições religiosas, como a concessão do Estado, perderão suas terras. Nós vamos ter o estabelecimento de pensões para os mais pobres. Teremos uma nova Constituição e um novo calendário. A nova Constituição, ela vai reformar aquela que foi criada pela Assembleia Nacional, afinal era uma Constituição para a monarquia, não era uma Constituição republicana, e o novo calendário está ligado a esse processo que a gente chama de descristianização da França. É instituído o voto universal masculino. Isso é muito radical, isso é muito moderno. O que estava estabelecido antes? Nós tínhamos comentado que tinha desagradado muito aos sans-culottes, aos que eram mais pobres. Tinha sido estabelecido o sufrágio por renda, né, o voto censitário. Agora não. Se você é homem, cidadão francês, você tem direito ao voto. Teremos uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Normalmente, aquela que é utilizada nas provas, aquela que é colocada em contraposição à Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, isso é um tema importante que pode aparecer na prova, não é a dos jacobinos, é de 1789. A primeira versão é a que foi assinada pelo Lafayette, a que se inspirou na Declaração de Independência dos Estados Unidos em certa medida, ok? Nós vamos ter a instituição do ensino público, gratuito e laico, e a fundação da escola normal, que só vai ter um prédio na época de Napoleão. O que é escola normal? É a escola para formação de professores. Vai ser criado também o Museu do Louvre, que é o mais importante museu francês e um dos mais importantes do mundo. Bem, vai ser criado, e isso é importante para nós aqui, o sistema métrico decimal, mas ele só vai ser implantado mesmo a partir de 1795. Então, antes disso, o sistema de pesos e medidas na França, ele variava de região para região.
assim como acontecia no mundo inteiro, né? A partir daí, você cria um sistema métrico que depois vai ser considerado muito interessante a ponto de ser adotado em boa parte do mundo. São pouquíssimos os países que ainda usam um sistema métrico que não é aquele baseado no metro, centímetro, quilômetro, etc, etc, etc. Ok? Vai ser criada a lei dos suspeitos. Então, você vai ter a criação de tribunais revolucionários para julgar qualquer um que fosse acusado de traição. E eles poderiam ser condenados imediatamente e executados no dia seguinte. Tá? Será instituído o Comitê de Salvação Pública. O que é isso? É uma espécie de governo provisório. Então, era um comitê, era um grupo de indivíduos eleitos pela Assembleia que vai ser responsável pelo governo do país, vai cuidar de questões de fiscais, da luta contra os inimigos internos, na administração das leis, etc, etc, etc. E o Comitê de Salvação Nacional, que tem uma função repressiva mesmo, né, de colocar em ação as diretrizes do Comitê de Salvação Pública e fazer agir a lei dos suspeitos. Desses comitês participavam cidadãos, a sociedade mais ampla. Então, você vai ter os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, participando disso. Esse período do governo dos jacobinos, ele acaba, de uma certa maneira, criando a prática, né, do denuncismo. Então, você podia denunciar o seu vizinho, denunciar um desafeto, caso e acusar essa pessoa, por exemplo, de estar falando contra a República, de ser um traidor da Revolução. Foi assim, por exemplo, que Lavoisier, um dos pais da química, acabou na guilhotina. Ele foi denunciado por um desafeto e ele não estava envolvido em nenhuma atividade contra-revolucionária. E ainda teve que ouvir do tribunal que a França precisava de patriotas e não de sábios, de cientistas. Muito bem. Nesse slide vocês veem o calendário revolucionário, ele substitui o calendário gregoriano, é uma das medidas que são consideradas de descristianização da França, substituição do catolicismo, que era a religião majoritária, por uma religião baseada na razão, tá? Então, uma religião criada durante a convenção, durante o período jacobino, que se pretendia ser a religião de todos. Esse calendário vai ser abolido por Napoleão, então ele segue as estações do ano, ele vai, de uma certa maneira, estar ligado à questão do campo e do clima, nivoso, de nublado, pluvioso, de chuvoso, ventoso. Exatamente. Ninguém precisa decorar, mas aí vocês vejam, né, as tentativas de modificação promovidas pelos jacobinos e de modificações que eram radicais, né, no caso da sociedade. Aqui vai ser o assassinato do Marat. De novo, para quem não prestou atenção ou quem esqueceu já, Marat era um jornalista incendiário, ele era um líder dos sans-culottes e ele foi um instigador de vários levantes populares, inclusive daquele que derrubou os girondinos do poder. E ele vai ser assassinado por uma moça que aparece aí nesse quadro. São vários quadros, né? O quadro mais famoso do assassinato do Marat é o do Davi, esse aqui, ele foi assassinado na banheira, então ele escrevendo com a pena na mão, e ali um outro quadro também mostrando o assassinato do Marat e a sua assassina, mas ali sendo acusada pelo povo. A Charlotte Corday, que é a moça que matou o Marat, né, ela pertencia ao grupo dos Cordeliers, que já tinha sido excluído da Assembleia pelos jacobinos, e antes de ser morta, ela disse que matou um homem para salvar 100 mil. Né? Então, ela é uma das mulheres famosas que foi executada nesse momento, considerada uma inimiga da Revolução, porque matou um dos homens mais importantes da Revolução, e ali a Olympe de Gouges, que também foi condenada nessa época e executada por escrever criticando o governo jacobino, e ela é autora de um documento que também é famoso na época, chamada Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde ela vai questionar a política revolucionária, porque principalmente durante o governo dos jacobinos,
as mulheres elas vão ser, né, vão ter a sua atuação política limitada. Então você tem uma participação intensa das mulheres na Revolução, mas nesse momento os jacobinos eles vão ordenar o fechamento dos clubes de mulheres, dos clubes políticos, eles vão tentar, de uma certa maneira, implantar as ideias de Rousseau. Nós já falamos sobre elas, quem é do CAUNE eu falei extensamente sobre isso, e para Rousseau, a cidadania política era somente para os homens. E, claro, um dos grupos que vai defender uma participação mais intensa das mulheres na política são os Cordeliers, que eram mais radicais que os jacobinos, nesse sentido da igualdade. Então, para eles, a igualdade não era somente entre os homens, era entre os homens e as mulheres, e vão ser expulsos da Assembleia. Muito bem, 3 figuras importantíssimas da fase da Convenção. Nós temos o Danton, que começou a vida na política ali como Cordelier, depois ele passa para o grupo dos jacobinos, lembrando aí, né, que se vende a ideia de que os jacobinos eram os radicais, mas eles eram ali entre os radicais os moderados dessa facção, o Robespierre ali no meio e o Saint-Just, né, que era o braço direito do Robespierre. Os 3 serão membros, né, do governo provisório, e eles, 3, vão, de uma certa maneira, serem dos principais condutores da política jacobina de eliminação dos seus adversários. Então, primeiro você começa a eliminar os mais radicais, como o Herbert, que eu falei lá atrás. Depois, o Danton vai cair em desgraça e também termina na guilhotina. E a centralização do poder termina cada vez mais nas mãos do Robespierre e do Saint-Just. Bem, Robespierre ele se isola no comando do Comitê de Salvação Pública. Isso é um problema. Com a derrota da primeira coligação, vem um respiro e a ideia, né, de que a revolução estava ameaçada, de que era necessário eliminar os inimigos, começa a ser questionada pelo cidadão comum. Então, será que é necessário, né, que a guilhotina funcione tanto e tão intensamente a ponto de você ter que construir, no caso em Paris, encanamentos para o escoamento de sangue? É correto levar à guilhotina pessoas que simplesmente reclamaram do preço alto do pão, considerá-las como contra-revolucionárias? Então, esse recuo dos inimigos externos da França e os excessos cometidos pelos jacobinos e essa centralização excessiva de poder nas mãos do Robespierre, que vai eliminar praticamente todos os seus antigos aliados, menos o Saint-Just, acaba possibilitando que em 27 de julho de 1794, os girondinos eles consigam dar um contragolpe e voltem ao poder. Robespierre ele tenta cometer suicídio, ele dá um tiro na cabeça, mas ele erra, acerta o maxilar e termina sendo executado na guilhotina no dia seguinte. E aí começa o período girondino da Convenção, ou a chamada Convenção Termidoriana. Chamamos, né, o apelido do período jacobino é terror, mas há o apelido também do período girondino, que é terror branco. A guilhotina parou de funcionar de forma nenhuma, só que agora ela vai funcionar principalmente para os jacobinos e para os sans-culottes, essas lideranças que estavam no poder e que tinham tentado promover aquelas reformas mais profundas. A primeira coisa que os girondinos vão fazer é começar a suspender a legislação baixada pelos jacobinos. Aqui uma explicação, né, sobre a bandeira da França, que no senso comum, né, se criou a ideia de que ela significa igualdade, liberdade e fraternidade. Ela vai assumir esses significados, né, a partir do século XIX, principalmente do século XX, mas nas suas origens o que você vai estar combinando são as duas cores da cidade de Paris, o vermelho e o azul, da bandeira da cidade de Paris, com a cor da monarquia, que era o branco. Se você queria provar, né, que você era um verdadeiro revolucionário, durante, principalmente o período da Convenção, você tinha que andar com essa coisinha redonda, a cocarde, no seu chapéu, em algum lugar, nesse emblema, em algum lugar
da sua roupa, para poder significar que você era um verdadeiro revolucionário, que você era a favor da revolução. Se você só usasse alguma coisa em branco, você provavelmente, no período jacobino, acabaria sendo acusado de ser contra a revolução e poderia perder a sua cabeça. A bandeira vai se tornar oficial em 1794, permanece com Napoleão, vai deixar de ser com a restauração da monarquia Bourbon, que falaremos no segundo trimestre, e depois volta a ser bandeira, e aí definitivamente até a partir de 1830, a outra revolução, a do quadro que eu falei na primeira aula de vocês. Então, entramos aí no Diretório, que é a última fase da Revolução Francesa antes de Napoleão, 1795, 1799. Primeiro, teremos uma nova Constituição. Claro, muito fácil de entender, pessoal. A Constituição dos Jacobinos vai ser muito radical para o interesse do grupo que voltou ao poder, que são os girondinos. Os girondinos não vão confiscar as terras concedidas pelos jacobinos durante o seu projeto de reforma agrária. O governo ele vai ser formado por um poder executivo entregue a um diretório, daí o nome, formado por 5 membros, eleitos por 5 anos pelo Conselho de Anciãos. Então, nós temos 2 conselhos. Lembram lá de Antiga Atenas? Falamos disso no nivelamento. Então, você tem 2 conselhos, 2 assembleias, melhor dizendo. Uma assembleia que reúne toda a população de cidadãos, e nós temos uma outra assembleia, que é o Conselho dos 500. No caso aqui do diretório, nós vamos ter uma assembleia de 500 representantes e um conselho de anciãos, que é quem vai aprovar ou não os projetos dessa assembleia maior, desse conselho maior. Uma das coisas que os girondinos vão retomar é o voto censitário. Então, voto censitário significa o quê? Os mais pobres estão excluídos. Voto censitário é voto pela renda. A regra para a maioria dos países nesse momento que tinham voto era que o voto fosse pela renda. O sufrágio universal masculino, porque o sufrágio universal envolvendo homens e mulheres era uma coisa muito mais rara ainda. Teria que olhar com lupa para ver onde se isso existia em algum lugar nesse momento. Mas o sufrágio universal masculino era algo considerado muito raro e muito radical. Então, voltamos ao voto censitário. Durante o diretório, nós vamos ter a conspiração dos iguais, que vai ser liderada pelo François-Noël Babeuf. Babeuf ele era um jornalista e um revolucionário, e ele tinha como apelido Graco Babeuf. Lembram dos irmãos Graco da Roma Antiga? Aqueles tribunos da plebe que tentaram promover algumas reformas que favorecessem os mais pobres, os ex-soldados que voltavam depois de um longo período no campo de batalha e encontravam suas famílias em situação de penúria, tinham perdido suas terras, enfim. O Babeuf ele vai defender o fim da propriedade privada. Ele vai ser considerado, né, um dos precursores do comunismo, então depois ele vai aparecer com o nome dele associado a isso, ele era um jornalista, e ele vai tentar articular um levante popular. Você tem, né, muita gente que é simpática às ideias dele, por quê? Porque era um momento de crise econômica, de alta da inflação, em que você tinha um governo, como nós vimos agora há pouco, que vai tentar excluir os mais pobres da participação política da cidadania, então vai, de uma certa maneira, elitizar a cidadania. Então, as ideias do Babeuf, elas eram interessantes para muita gente que tinha vivido a Revolução. Agora, uma coisa que o diretório vai fazer e que vai funcionar é criar uma rede policial muito efetiva, né? Os girondinos perderam o poder para os jacobinos por conta dos levantes populares e agora eles vão articular uma rede de vigilância que vai funcionar. Então não se sabe, né, por qual motivo o Babeuf ele foi traído, mas ele vai ser traído, ele vai ser denunciado e ele acaba sendo guilhotinado. Tá? O diretório, e a gente já está chegando no final, ele sofre pressões de 2 lados, tanto dos monarquistas, que veem o diretório como um governo fraco,
que não tem o apoio popular, por exemplo, que a Convenção tinha, ou que a Revolução nos seus primórdios tinha, quanto setores populares. Nós temos essa questão de crise econômica, é no momento do diretório que vai ser criada a nova moeda, o franco. O diretório ele é muito repressivo em relação às camadas populares, então vai proibir as greves, vai reprimir principalmente o sans-culottes, e é um momento em que se forma uma segunda coligação. Então, de novo, países inimigos da França se articulam para tentar derrotar a Revolução. O Sacro Império Romano Germânico, eu escrevi Áustria para economizar o espaço, a Rússia, o Reino da Sardenha, você não tinha Itália ainda como um reino unificado, o Reino de Nápoles, que é governado pela irmã da Maria Antonieta, Maria Carolina, e o Império Turco-Otomano, também para economizar espaço. Como o Império Turco-Otomano entra nessa história é também algo muito curioso, mas basicamente quem vai dar problema para a França são austríacos, são russos, são ingleses e são os italianos, pensando aí os sardos e os napolitanos. A ameaça militar ela é real. Então você tem o diretório ameaçado internamente e externamente. E nesse contexto vai aumentar a importância do exército. Você precisa ter um exército muito bem articulado, você precisa ter um exército que efetivamente possa proteger a França. E nesse contexto começa a se projetar o nome de um jovem que vai ascendendo graças à sua capacidade militar e à confusão, né, de uma certa maneira, que ficou estabelecida com a Revolução Francesa dentro do exército francês. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, no antigo regime, os postos de comando, os postos, né, os oficiais, normalmente eram membros da nobreza. Com a Revolução, você abre possibilidades para que sujeitos competentes ou bem relacionados, Napoleão era os dois, competente e bem relacionado, conseguissem ascender dentro do exército. Quando houve o período jacobino, muitos generais, né, que tinham participado do início da Revolução, sujeitos que tinham competência militar, foram acusados de traidores. Alguns deles eram da nobreza reformista, mas tinham ficado do lado da Revolução. Então você criou claros vazios que possibilitaram a ascensão de sujeitos que perceberam as oportunidades. Napoleão foi um deles. Então Napoleão volta vitorioso das suas campanhas, campanhas que a França pensava que iria perder, mas que foram vencidas, e ele, um general tinha muito menos de 30 anos, e ele acaba sendo visto como a esperança para quê? Para que a revolução continue, para que você não tenha nem uma restauração monárquica, então restauração do antigo regime, por um lado, nem do outro um governo popular que colocasse em risco os interesses da alta burguesia. Estamos no momento de consolidação de um modelo de Estado burguês. Com Napoleão, isso irá acontecer na França. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Gostaria de recomendar que vocês usassem o fórum. Nós precisamos receber as dúvidas de vocês, os pedidos de vocês, e o fórum é o canal de comunicação. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.